Sacanagem com o Flamengo. Clube é denunciado no STJD por briga de torcida fora do estádio no clássico contra o Vasco e pode perder até 10 mandos de campo. Viralizou e a máscara caiu. Leila Pereira detona modelo de clubes associativos como Palmeiras e Flamengo e exalta modelo da SAF no Brasil. Excelente notícia! Arrascaeta está quase 100% recuperado. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 na sua gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse cama parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Hoje não tem Mengão, mas continua a Copa do Brasil. O Flamengo joga amanhã contra o Vitória. Nós tivemos ontem a lógica, né? Todos os favoritos se classificaram. O Cruzeiro, né, bateu o Goiás, se classificou. O Internacional bateu o Atlético, se classificou. E o último jogo de ontem, o Fluminense, né? Que passou um sufoco danado com o Operário, rapaz. Quase que o Operário empata o jogo, mas o Fluminense venceu por 2-1 e também se classificou. Hoje nós temos aí alguns jogos da Copa do Brasil, jogos importantes, né? O Flamengo, como só joga na quinta, mas hoje tem Vasco e Paysandu, tem Juventude e São Paulo, Coritiba e Santos, Mirassol e Bragantino, Jacuipense e Palmeiras, Ceará e Atlético Mineiro, Remo e Bahia. Amanhã temos Chapecoense e Botafogo, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, Confiança e Grêmio, Corinthians e Barra, CRB e Fortaleza e Vitória e Flamengo. E o Flamengo está nesse momento no CT Jorge Elal Ninho do Urubu, realizando aí a última atividade antes do embarque para Salvador. A atividade está marcada para as 15 horas lá no CT, e aí após o treinamento o elenco permanece no local até seguir para o aeroporto com o embarque previsto para as 19h40. Vitória e Flamengo se enfrentam pelo jogo da volta. Amanhã, 21h30, o Mengão venceu o primeiro jogo por 2-1 e tem aí a vantagem do empate. Antes da próxima notícia, eu queria te desejar aí uma excelente quarta-feira para você e também para toda a sua família. Olha, e é uma excelente notícia, né? Porque ontem falou o médico do clube, Fernando Sasaki, ele atualizou a situação do Arrascaeta e animou o torcedor rubro-negro com uma evolução positiva fantástica na recuperação. O médico do Flamengo disse: estamos entrando numa fase de retirada dos pontos do Arrascaeta. A evolução dele tem sido muito positiva. O atleta está sem dor e realizando todo o trabalho de fisioterapia em tempo integral. Isso se deve muito ao comprometimento do atleta e a todo o cuidado que ele tem consigo mesmo. A expectativa vem sendo ótima, principalmente com os sinais que ele tem demonstrado, realizando todos os movimentos sem nenhuma dificuldade. Olha aí, Arrascaeta 100% recuperado, não sente mais dores, vem realizando todos os movimentos sem qualquer dificuldade. E agora, a próxima fase é a transição para o campo. Arrascaeta que deve participar de algumas atividades sozinho, com o fisioterapeuta, e aí depois ele será integrado ao grupo. Parabéns aí ao Arrasca pela força de vontade, parabéns aos médicos do Flamengo, né, que operou aí o nosso camisa 10. Tá fazendo falta aí o Arrasca no time do Mengão, que ele volte ainda mais forte. Olha, tá passando os produtos do Shopping do Rafla e aqui embaixo no comentário fixado eu vou deixar o link, né, para você ir adquirir o seu manto. Tem manto antigo, tem manto novo, tem manto comemorativo, tem todos os produtos rubro-negros. E duas coisas acontecem quando você compra aqui no Shopping do Rafla. A primeira é que você ajuda o Flamengo, porque são produtos licenciados do clube, e a segunda é que você dá uma moral aqui para o nosso canal. Então já clica aí no link que está no comentário fixado e aproveite os produtos. Olha, gente, viralizou ontem, mais uma vez, Leila Pereira. Porque dessa vez
ela passou aí de todos os limites. Ela é presidente de um clube associativo, né? Que é o Palmeiras. E, através desse time, ela detonou o próprio modelo. Essa é Leila Pereira, né? Presidente lá do Palmeiras, e a gestora concedeu a entrevista exaltando as sociedades anônimas de futebol, as chamadas SAFs, e ao mesmo tempo foi contra o próprio sistema dos paulistas. Será que a empresa pretende investir no Vasco da Gama? Quando eu falo a empresa, é a Crefisa, tá, gente? Será que ela já está de olho no futuro, vai abandonar o Palmeiras, vai comprar o Vasco, já que o Vasco é SAF? Bom, a Leila finalmente respondeu aí questionamentos, né, que começaram lá atrás. Aliás, o Flamengo levanta essa bandeira e briga em Brasília para que isso não passe, né, que os clubes associativos eles têm que gastar menos impostos do que as chamadas SAFs, que não são clubes associativos, né, são empresas com fins lucrativos, ou seja, lucram mais, então pagam mais impostos. Os clubes associativos não são empresas e não deveriam pagar mais, deveriam pagar menos impostos. E aí viralizou a entrevista da Leila Pereira sobre o motivo pelo qual ela não luta em Brasília, ela não está nem aí para essa parada, né? De repente, porque o Flamengo está lutando, assim como outros clubes associativos, para não pagarem mais impostos que as SAFs. Palavras de Leila Pereira: tudo que for para influenciar e fazer com que os clubes se transformem em empresas, eu estou de acordo. Ah, mas as associações vão pagar mais. Que paguem mais. Não quer pagar mais? Transforme-se em SAF. Não precisa vender o clube. Se transforme em SAF e 100% das ações podem pertencer à associação. Se em um futuro quiser vender uma pequena participação, o clube já se transformou em empresa. Então, eu acho que todo o movimento que venha a estimular os clubes a se transformarem em SAF, eu acho produtivo. Esse é o futuro. Olha que absurdo que essa senhora falou, a Leila Pereira. Eu já joguei a toalha em relação a Leila há muito tempo. Tinha tudo para fazer uma boa administração, falar coisas lógicas, né? Aumentar a participação de mulheres no futebol, mas ela está fazendo tudo ao contrário, né? Inclusive, a torcida do Palmeiras está pé da vida com ela. Se ela fosse presidente do Flamengo e falasse isso, amanhã ela não entraria mais no clube, né? Porque o que ela está dizendo para o torcedor do Palmeiras: amanhã a gente pode virar SAF, hein? Eu sou a favor da SAF. Eu não quero nem saber. Mas, se tiver que vender o Palmeiras, a gente vende. Olha só, e o torcedor do Palmeiras ouvindo tudo isso. Leila, a máscara caiu. Por isso que ela não está trabalhando, né, pelo coletivo de clubes associativos. Será que o palmeirense está concordando com a Leila nesse momento? Gente, essa entrevista viralizou. Essa fala foi para a Cazé TV, né? E em 2027 a tributação é em torno de 12%. E se antes a suspeita é porque futuramente vai assumir o Vasco, que já é SAF, agora está ficando claro que ela quer também que o Palmeiras vire SAF. Isso é um caso aí dos associados, né? Destituir de repente ela da presidência. Eu não sei como é que funciona lá as leis do clube lá do Palmeiras, mas se eu fosse a torcida, eu ficaria com o pé atrás com a Leila sobre essa fala. Como eu sou Flamengo e não quero nem saber do Palmeiras, eu quero é que se lasque tudo. Bom, mas é uma fala, né, das mais repugnantes que eu já vi, a fala da Leila, um desprezo total aos clubes associativos. E eu não estou falando só do Flamengo não, tá? O Flamengo é um clube associativo. E eu não estou falando só do Palmeiras não, tá? Existem vários clubes associativos que não pensam em virar SAF. Muitos viraram porque se afundaram em dívidas e foram obrigados, né,
com uma única saída ali, com uma luz no fim do túnel. Mas se a SAF fosse certeza de solução, muitos clubes SAF não estariam aí quebrados, quase passando fome, como é o caso do Botafogo, né? Ninguém se entende lá no Botafogo, cadê o Textor? Já sumiu, já não manda mais em nada. Aí, cadê o associativo? Né? Cadê o presidente do clube? Ninguém sabe, ninguém viu, e o Botafogo vai de mal a pior, é SAF. A SAF do Vasco também é uma das piores, né? Cadê o Vasco? Já está aí há anos, né? À frente do Vasco, a SAF, e nada acontece, rigorosamente nada acontece. O próprio Cruzeiro, né? Até agora o Cruzeiro não ganhou nada, desde que virou SAF. Fez altos investimentos, né? Contratou aí um grande time, né? Pagou milhões a alguns jogadores. Até agora brigou ali, disputou o título do ano passado ali, mas na reta final caiu, e muito de produção. Vamos ver esse ano, né? O que o Cruzeiro vai arrumar, o que o Cruzeiro vai fazer. Mas assim, eu estou dizendo só de clubes associativos não. Eu estou falando do Minas, do Paulistano, do Pinheiros, que é lá de São Paulo, né? Tirando o Minas aqui, mas o Paulistano, o Pinheiro, clubes que formam atletas olímpicos. Esses clubes vão quebrar se passar essa emenda lá no Congresso do clube associativo, pagar mais imposto do que as SAFs, né? E é essa bandeira que o Flamengo está lutando lá em Brasília. Está lutando quase que sozinho, né? Alguns clubes ainda dão um suporte aqui, um suporte ali, mas o Flamengo já fez aí dossiê, preparou um cronograma, montou um planejamento, tudo isso para brigar lá em Brasília. Mas vamos ver o que vai acontecer. Me causou uma surpresa danada, cara, a Leila Pereira, que preside um clube associativo, dizer que as SAFs, a SAF é o melhor caminho, né? Enfim, deve ter alguma coisa aí no futuro em relação a Leila Pereira e o Vasco. Mas vamos falar aqui da Procuradoria do STJD, que denunciou o Flamengo pelas confusões nos arredores do Maracanã antes e depois do clássico contra o Vasco, no último dia 3. A partida válida pelo Campeonato Brasileiro terminou empatada em 2-2. Mandante do jogo, o Flamengo foi enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto. O julgamento será amanhã, quinta-feira. A Procuradoria pediu que o Flamengo tenha perda de mando de campo. O artigo prevê pena de 1 a 10 partidas, além de multa de 100 a 100 mil reais. Os dois clubes também foram denunciados no artigo 26 por atraso no início da realização da partida, pode gerar multa de 100 reais a R$1.000 por minuto. A decisão não afetaria a partida contra o Palmeiras no próximo dia 23, isso porque, caso seja punido, o Flamengo entraria com efeito suspensivo. Ainda que não tenha acatado, o Manual de Clubes prevê 10 dias para cumprimento da suspensão. Nesse caso, antes do jogo com o Coritiba, precisaria ser remanejado. O que não entra na minha cabeça é que as confusões ocorreram principalmente após o fim da partida, quando integrantes de torcidas organizadas de Flamengo e Vasco entraram em confronto nos arredores do estádio. Segundo a Polícia Militar, a briga teve início na rampa de acesso do metrô e se espalhou em direção à região conhecida como Favela do Metrô, chegando à rua 8 de dezembro. Para conter a violência, policiais usaram bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo. Olha, eu não estudei sobre esse caso, posso falar aqui a maior besteira, mas na minha cabeça, o Flamengo não tem responsabilidade nenhuma com o que acontece do lado de fora do estádio, principalmente a 1 quilômetro de distância, que foi o que aconteceu. Os caras saíram do jogo e marcaram lá um determinado local para saírem na porrada, tá? E o que o Flamengo tem a ver com isso? O Flamengo é o clube mandante e tem que dar respaldo e segurança para as duas equipes e as duas torcidas ali no local do espetáculo, que é o Maracanã. Agora, o que acontece depois, longe do estádio, eu acho que não cabe ao Flamengo. Acho que isso não é responsabilidade do clube mandante. E aí é que está a defesa do clube, que será levada lá
para o STJD. Isso aí é governo do Estado, é polícia militar, é o BEP, é o JEP, o que tiver que ser, menos responsabilidade do Clube de Regatas do Flamengo, que está ali para oferecer segurança, né? O Flamengo chama as autoridades, o clube mandante, né? Antes da bola rolar e traça um planejamento. Olha, isso. Agora, um bando de marginal marca para sair na tapa depois do jogo, né? A 1 quilômetro de distância do estádio, o que o Flamengo tem a ver com isso? Seria punido por conta disso? Isso é um absurdo, é lamentável, é uma sacanagem o que estão fazendo aí com o Flamengo no STJD. Eu acho que muita gente gosta de aparecer, essa é a verdade. Bom, a gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!